Olá, vim conversar com vocês aqui hoje um pouquinho sobre a campanha do quilo e o atual momento que estamos vivendo, né, de isolamento, que não podemos estar saindo de casa, apenas se necessário. E a campanha do quilo, ela tem uma característica que ela é realizada presencialmente, de porta em porta, em todos os terceiros domingos de cada mês. E quando o mês tem 5 domingos, ela também é realizada lá pelo nosso centro, pelo TEAC, no quinto domingo, fazendo uma campanha de sinal. A campanha de porta em porta, nós batemos de porta em porta pedindo doações que beneficiam a creche Lar de Paulo, que fica no bairro de Água Fria, aqui em Recife. E nos domingos, nos quintos domingos do mês, quando tem, fazemos a campanha do sinal e que a arrecadação beneficia também outros abrigos, outros centros. E aí, diante da nossa situação, não estamos podendo sair para fazer esse tipo de trabalho presencial. E aí muitos dos legionários estão preocupados, poxa, e o nosso trabalho, e a nossa campanha, como é que vai ficar? Como vão ficar os centros, os abrigos, as pessoas assistidas pela o movimento dessa campanha, né, por tudo que a gente arrecada, isso vai ficar parado? E aí eu vim aqui conversar um pouco, mostrar para vocês que é possível sim darmos continuidade à campanha do quilo de nossas casas. E aí eu vou começar falando um pouquinho para vocês de como chegou aqui em Recife, né, a campanha do quilo. Então chegou através de Elias Sobreira, né? Elias Sobreira, ele nasceu em 2 de março de 1907, filho de agricultores, nasceu no interior de Pernambuco. Ele era o filho mais novo de 9 irmãos e ele teve uma carreira aí militar. A campanha do quilo, ela tem como mentor espiritual o Dr. Bezerra de Menezes. Então, Elias Sobreira, ele conheceu a campanha do quilo em 1938, no Rio de Janeiro, através do casal Matos Vieira e Dona Helene, que realizavam a campanha em prol do Abrigo Creche Nazareno, que abrigava 40 menores do sexo feminino. Esse abrigo, ele se encontrava em situação assim lastimável, não tinha condições nenhuma de se manter e que essas menores chegaram a passar fome, né? Então, conhecendo a situação desse abrigo, esse casal resolveu fazer a arrecadação, né, de alimentos para beneficiar esse abrigo. E Elias Sobreira acompanhou esse casal em algumas dessas ações e ficou encantadíssimo com a campanha, com o projeto, com o movimento. E aí, em 1945, a serviço da aeronáutica, Elias Sobreira, ele foi transferido para Recife e aqui chegando, ele foi apresentado ao Lar Ceci Costa, que abrigava meninas órfãs, e então ele decide conversar com o presidente da casa na época, José de Barros Lins, que acolheu a ideia de Sobreira, e os dois foram até a Escola Espírita Maria de Nazaré conversar com Adalto Cavalcante. E aí se iniciaram aqui os movimentos de campanha do quilo. A primeira campanha foi realizada pela Escola Espírita Maria de Nazaré, no bairro de Campo Grande, em prol do Lar Ceci Costa. Então, Recife, ele se torna o berço da campanha do quilo, no Norte e Nordeste, e em 1958, e nos próximos 7 anos dessa data, Elias Sobreira ele viaja a trabalho por toda a região e funda a campanha do quilo em cada lugar que ele visita. Ele tinha um mentor espiritual chamado de o Espírito de Santo Agostinho, que segundo Elias, ele tinha planos para estender a campanha do quilo para todos os estados, para todo o território do Brasil. A campanha do quilo no TEAC, o nosso centro TEAC foi a terceira casa aqui em Recife a realizar o trabalho da campanha do quilo. No livro Campanha do Quilo, o Bom Combate, de Elias Sobreira, ele traz um ensinamento de Jesus muito interessante que ele diz: quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Esse livro foi escrito em 1978 e ele trazia aqui uma passagem que eu vou ler para vocês, que tem muito a ver com o momento que estamos passando.
Todo o desmantelo do mundo, em todos os setores, teve origem na exaltação orgulhosa das criaturas. Andaram os tempos no decurso dos quais o Pai compassivo e bom enviou insistentemente os seus representantes para lembrarem às criaturas em apreço o roteiro humilde de que haviam distanciado. Não obstante, a compassiva vontade do Pai misericordioso e bom conclamado os seus filhos ingratos ao caminho reto da humildade e do amor. Poucos atentaram para a magnanimidade dos ensinos recebidos. Eis que chegamos os tempos preditos, em que haverá um só rebanho dirigido por um só pastor, isto é, em que a humanidade regenerada será orientada pela luz inconfundível dos evangelhos do Senhor Jesus Cristo, em espírito e verdade. Afirmaram os espíritos iluminados que, dentro deste último período de século, será feita a escolha dos escolhidos, como ensinou o Divino Senhor. Haverá muitos chamados, porém poucos escolhidos, tendo em vista o preparo indispensável dos escolhidos, que poderão ficar ao lado do divino amigo, o anjo Ismael, guia do povo brasileiro. Determinou a criação de um curso intensivo e extensivo de humildade e amor. É que o anjo bendito verificou através da sua visão iluminada que o maior dos obstáculos, isto é, a maior dificuldade existente para que as criaturas se rendam incondicionalmente aos desígnios do Altíssimo, está no orgulho infeliz que as dominam, quase de modo geral. Por esta razão, o anjo amigo determinou que o referido curso se estendesse por todas as cidades do Brasil, inicialmente pelas capitais, a fim de dar oportunidade a todas as pessoas de boa vontade, no sentido de se libertarem tanto quanto possível da soberba orgulhosa. Daí resultou um movimento extremamente simples chamado Campanha do Quilo. A Campanha do Quilo, ela tem diversas finalidades, né? E uma delas é afastar dos nossos corações o orgulho vaidoso e o egoísmo, que é o que nos afasta da nossa reforma íntima, né? E aí eu separei aqui também no livro do Bom Combate, né, da Campanha do Quilo, tem uma parte que ele fala dos benefícios que a Campanha do Quilo oferece, e eu separei 3 desses itens. Um dos que eu separei que eu achei muito interessante é alijar das nossas almas o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Todos nós, seres humanos, temos enraizados na nossa alma, né, um pouco desse orgulho, dessa vaidade, desse egoísmo. E eu acho que os tempos de hoje vieram para nos mostrar que tipo de valor estávamos dando às nossas coisas, né? Assim, o que é que a gente estava valorizando, na verdade, né? Então, pessoas com 10 pares de sapato, com a coleção de bolsas, com joias, com carros do ano caríssimos, hoje não estão sendo utilizados, né? Então, para que ter 10 pares de sapato, valorizar tanto um par de sapato, se hoje a recomendação é que você selecione apenas um par e que esse par fique fora de sua casa, né? Porque tem todo um processo de higienização, que a orientação é que não usemos brincos, nem anéis, nem relógio, nem nada, né? Então, qual é a finalidade de tantas joias, né? Então, bolsas, hoje a gente mal está saindo com bolsas, não é, por conta da higienização que tem que ser feita quando voltamos para casa. Então, nós selecionamos as coisas mais simples para poder sairmos para trabalhar. Os que podem ficar em casa, que bom que podem, mas muitos ainda não podem ficar em casa, precisam sim trabalhar. E aí selecionam das coisas mais simples que tem, não é? E que todas aquelas outras coleções de outras coisas não estão servindo para nada. Então, eu acho que é uma reflexão, né, para que a gente veja o que eu dava valor a quê, né, e o que hoje é importante. O segundo item, né, que eu separei foi
Praticar a justiça ensinada pelo Divino Mestre expressa nesses termos: fazer aos outros o que desejas que se te faça. Então isso é muito interessante, não é? Porque fala muito do nosso egoísmo também. Então, para muitos, se tá bom para mim, não me interessa se tá bom para o outro. Se eu estou feliz, não me interessa se o outro tá. E quando a gente para refletir sobre, poxa, nessa situação, quantas pessoas estão aí sem poder sair para trabalhar? Pessoas autônomas que não estão ganhando o básico para sustentar sua família, não é? Então, e se fosse comigo? E se fosse eu que tivesse na minha casa, sem nada na minha despensa, eu ia querer que alguém fizesse uma campanha, arrecadasse alimentos e viesse na minha porta me entregar. Não é? Então, quando a gente faz o inverso e tenta se colocar no lugar do outro, nós não vamos realmente compreender aquilo que o outro passa, o sentimento dele, porque isso é individual. Mas podemos ter pelo menos uma noção da dificuldade que essas pessoas podem passar. E se a gente se coloca e diz, poxa, se fosse comigo eu gostaria que alguém me ajudasse, então isso nos move, nos movimenta em busca da ajuda ao próximo. O terceiro item que eu separei foi incentivar o povo para a prática do bem desinteressado. A campanha do quilo é muito incrível, né? Porque quando a gente faz o bem sem esperar absolutamente nada em troca, nos sentimos tão bem. Podemos acordar péssimos, aquele dia que acordamos ruim, sabe? Mas quando a gente, quem faz campanha do quilo, quem é legionário sabe disso. Às vezes acordamos com dor de cabeça, nos sentindo mal, mas a gente não deixa de ir, a gente vai. E quando termina a campanha, estamos nos sentindo assim, outra pessoa, completamente diferente. Não é? Porque fazer o bem faz bem para nós. Então, se a gente se debruça a fazer o bem pelo outro, esperando nada em troca, isso é muito incrível, né? A campanha do quilo, ela ensina, né? Ela trabalha em nós valores, 3 tipos de valores. A assistência material, a assistência espiritual e a assistência moral. A assistência material, porque nós damos assistência a pessoas com vulnerabilidade na medida que fazemos uma campanha para arrecadar produtos de higiene, para arrecadar alimentos e fazer a distribuição com pessoas que estão em dificuldade. Sejam moradores de rua, sejam abrigos de idosos, sejam creches, né? Então, isso faz com que estejamos trabalhando a assistência material. A espiritual, por quê? Como eu mencionei há pouco tempo atrás, quando a gente faz o bem sem esperar nada em troca, nós estamos trabalhando sim o nosso espírito, né? A nossa espiritualidade. Nós estamos fazendo o bem, nós não estamos trabalhando o orgulho, porque não é fácil pedir, não é fácil você bater numa porta e dizer, você pode me dar 1 quilo aí de arroz, 1 quilo de açúcar? Isso não é fácil. Então, trabalhamos sim o orgulho, trabalhamos o egoísmo. Por quê? Porque se eu não peço nada em troca, então eu não estou sendo egoísta, eu estou simplesmente pensando em ajudar o próximo. Então, quando vamos fazer a campanha do quilo, estamos arrodeados da espiritualidade amiga, de espíritos superiores que seguem conosco, cuidando de cada porta que batemos, de cada família que visitamos, sabe? Levando cargas enormes de energia positiva, de bênção, de cura. É muito incrível. E os valores morais, né? Quando nós exercitamos o pedir a quem tem para dar a quem não tem, mais uma vez estamos aí sim trabalhando o nosso orgulho. Como eu falei, não é fácil pedir. Você chegar para o outro e dizer assim, vamos aqui, né, me ajuda com o dinheiro, ou me ajuda com o alimento, me ajuda com uma roupa usada. Então, muitas pessoas dizem que não participam da campanha do quilo porque não têm coragem de pedir. Porque esse pedir
gera um bloqueio nas pessoas, né? Então, quando a gente vai e faz esse trabalho, nós estamos sim trabalhando o orgulho que tem dentro de nós. Ele pratica também no sentido moral, ele estimula a prática da humanidade, né? Trabalha paciência, tolerância, a boa vontade, pratica a renúncia, né? A prática da fraternidade irrestrita e que influenciará a coletividade para a prática do bem desinteressado. Então, são muitas outras coisas assim positivas que a gente vê na campanha do quilo, né? Que poderia passar aqui horas e horas falando sobre isso, mas como nós temos um tempo, né? Eu queria só fazer um fechamento, né, dizendo que sim, podemos sim continuar a campanha do quilo das nossas casas. Podemos sim incentivar os nossos amigos, as nossas famílias, nos grupos que participamos. Hoje a rede social é um aliado muito forte, né? Então estamos aí amenizando um pouco da solidão através dos vídeos, das lives, das aulas, das conversas, das ligações. Então, a rede social também ajuda na divulgação da solidariedade, sabe? Assim, de poder pedir para que as pessoas contribuam. Existem vários grupos de voluntários, várias instituições aí pedindo ajuda para continuar esse trabalho. Então, você pode sim fazer uma pesquisa, se engajar num grupo desse, se engajar na campanha para ajuda de um abrigo que esteja precisando. Isso é campanha do quilo, não é? É o que a campanha do quilo prega. Não estamos ali presencialmente fazendo isso, mas estamos colaborando, né? Matando ali a fome de pessoas que estão em necessidade, ajudando na higiene da casa de uma família quando a gente arrecada os produtos. Né? Então, a campanha do quilo pode e deve continuar e que, Deus permitindo, estaremos todos de volta para bater de porta em porta e, quem sabe, com muito mais legionários, né, com a gente. Eu gostaria de finalizar agora de verdade com a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, que fala: fora da caridade não há salvação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Vamos refletir e vamos pensar sobre tudo isso. Que Deus proteja a todos, a família de todos, abençoe a cada um de vocês, a cada um que está aí na batalha, na linha de frente, a todos que precisam sair para trabalhar, a todos os enfermos, a todas as pessoas que necessitam da nossa energia, do nosso pensamento de positividade. Então, fiquem com Deus e até a próxima.